Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou monitor da disciplina de Fisiologia Vegetal, assim como a Ana Laura, e nós estamos em conjunto com o professor dessa vez para trazer essa aula sobre germinação, certo? De antemão, eu já deixo aqui as considerações de que caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente via os canais de comunicações disponibilizados. Pode ser por e-mail, pode ser por aqui pelo YouTube, seja pelo nosso grupo do WhatsApp, fiquem à vontade, certo? Só não guardem a dúvida para vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Eu estarei dando a primeira parte da aula, seguido da Ana Laura, e depois o professor irá apresentar alguns artigos relacionados pertinentes, certo? Então, serão divididos em 3 partes. Espero que vocês aproveitem e consigam assimilar o conteúdo. Então, vamos lá. Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre esse termo germinação. Mas o que seria a germinação em si? A gente costuma ver no ensino fundamental, no ensino médio, na parte de ciências, de biologia, a gente acaba vendo um pouco sobre germinação, mas nunca se aprofunda muito nesse assunto. Sempre é mais voltado para a fotossíntese e tudo mais. Pelo menos foi assim comigo. Não sei com vocês. Mas se não foi, ótimo, porque vocês terão uma concepção melhor ainda do que a germinação. Mas se não tiver, assim como eu, tudo bem. Aí que a gente vai poder discutir e ver como esse processo acontece. Então, esse processo ele tem início justamente com a absorção da água pela semente seca e vai terminar com a emergência do eixo embrionário. Se vocês olharem aqui esse GIF está mostrando exatamente isso. Existe a absorção de água, a semente vai inchar, certo? E vai ocorrer a emergência da radícula até se estabelecer a plântula. Então, até que isso aconteça, é um longo caminho que a planta vai ter que percorrer, e é justamente esse caminho que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes aqui. Tudo se inicia, com a absorção de água pelas raízes, e para isso a germinação requer uma quantidade adequada de água, temperatura, oxigênio e uma frequência de luz, além de outros micronutrientes e macronutrientes que estão disponíveis no solo. Então tem toda uma condição ótima para que ocorra a emergência da radícula, para que ocorra a turgescência da semente e que ocorra o processo até que se estabeleça a plântula, certo? Desses processos todos, tem uma importância maior a absorção da água. E você sabe dizer por quê? A água a gente sabe que é essencial, mas além disso, a água nesse caso ela vai ser necessária para gerar a pressão de turgor que vai potencializar a expansão celular. Certo? Vou tentar simplificar. Ou seja, quando as células, através do potencial hídrico, vai entrar em turgescência, ou seja, vai acabar absorvendo a água do meio para si, certo? Então, quando isso acontece, ocorre uma expansão. E justamente com essa expansão é que vai ocorrer o desenvolvimento vegetativo necessário para que ocorra a eclosão, digamos assim, entre aspas, da plântula. Então, o potencial hídrico, eu acho que vocês já tiveram contato com essa palavra, com esse termo, mas só explicando aqui, de maneiras em linhas gerais, o potencial hídrico é o que vai determinar o movimento da água, certo? Ela vai se deslocar sempre de zonas com potenciais hídricos mais altos para zonas com potenciais hídricos mais baixos. Então, quando uma semente seca é inserida no solo, ela está sendo ali o potencial hídrico mais baixo, certo? Então, o potencial hídrico mais alto do solo que ela está inserida vai acabar fazendo essa água se movimentar para o interior da semente. E quando ocorre essa movimentação para o interior da semente, a semente acaba tendo, as células da semente acabam tendo essa turgescência, certo? Que é necessária para que ocorra esse rompimento e essa emergência da radícula. Então, meio que já respondi para vocês a importância da água nesse processo todo, certo? Então, ainda assim, mesmo que a planta consiga ter essas condições ótimas do solo, a água também e tudo mais, ela vai ser dividida em 3 fases, essa absorção de água, e é isso que a gente vai ver agora. E aqui temos as fases da germinação, certo? Então, sobre as condições normais, aquela que eu falei para vocês, as condições ótimas do solo para a planta, para a futura planta, no caso, para a semente, vai ocorrer a divisão da absorção da água em 3 fases. Então vamos falar agora dessas 3 fases, certo? Vamos focar primeiro aqui na fase 1. A fase 1 vai ser justamente aquilo que a gente já falou. As sementes secas vão absorver água rapidamente pelo processo de embebição.
Certo, que termo é esse, embebição? Talvez você tenham escutado, talvez vocês não tenham escutado. Mas esse processo é apenas um termo diferente que é usado para distinguir a absorção de água da fase 3, certo? Embora ocorra a partir do gradiente de potencial hídrico, acabam sendo ocasionadas por coisas diferentes. Então, por isso que essa primeira fase é chamada de embebição. Então, já que a água flui do potencial hídrico mais alto para o potencial mais baixo, a absorção de água vai cessar, certo? Quando esse potencial hídrico chegar justamente na diferença zero, ou seja, quando o potencial hídrico externo estiver igual ao potencial hídrico interno da semente. Como vocês podem ver aqui, está meio que ilustrado, certo? Temos aqui primeiro uma semente menor em tamanho, que ainda não teve contato com a água, e depois que teve contato com a água, nós vemos a mesma semente com um tamanho maior, certo? Por causa da turgescência das células, aquilo que a gente falou. Tá, mas o que é que isso, além de tudo que a gente falou, também importa para a planta? Assim como na fisiologia humana, onde o nosso DNA, certo? O nosso genoma vai delimitar aonde terá um braço, aonde terá uma perna, como serão feitas essas características, são padrões da espécie, no caso da espécie humana, nas plantas acontecerá o mesmo, certo? Então, quando ocorre essa reidratação das macromoléculas, vai ativar justamente esses processos metabólicos basais, incluindo a respiração, a transcrição e a tradução, ou seja, vai começar a reunir aquelas informações genéticas da planta para poder formar a sua morfologia, a sua fisiologia, certo? Então, a partir do contato com a água, a planta vai sair desse estado de dormência, certo? E ela vai entrar justamente vai dar início a esses processos bioquímicos e esses processos morfológicos da sua própria criação. Com isso em mente, vamos para a fase 2, que vai ter como característica principal o declínio da absorção de água pela embebição, certo? Então, como eu falei para vocês, a embebição é um processo característico da fase 1, porém, a absorção de água pelo potencial hídrico ocorre tanto na fase 1 quanto na fase 3, porém não ocorre na fase 2. Então, com esse declínio da absorção de água pelo potencial hídrico, né, pela embebição, pelas células já estarem túrgidas, pelo potencial hídrico estar estabilizado com o meio externo, então vai ocorrer o reinício dos processos metabólicos, incluindo a transcrição e a tradução que a gente já tinha falado anteriormente. Como consequência, o embrião vai se expandir e a radícula vai emergir da casca da semente. Como vocês podem observar, aí tem uma foto, né, de um caroço de feijão com a radícula recém-emergida e da casca e a casca rompida. Então é esse processo que vai acontecer na fase 2, certo? Então a fase 2 ela pode ser imaginada como uma fase que prepara o crescimento. Então vai ocorrer um aumento no volume da semente e justamente que vai causar o rompimento da casca. Como vocês podem ver nessa figura embaixo, a fase 1 você vê apenas a semente, certo? Ela está túrgida já, está no tamanho que fica padrão até o final, até a metade da radícula. Mas a fase 2, nas próximas etapas, né, a gente consegue ver a emergência da radícula e cada vez mais a dissociação do embrião com a casca da semente. Tendo isso em mente, vamos para a fase 3. A fase 3 vai ser caracterizada pela volta do potencial hídrico, certo? Da absorção de água pelo potencial hídrico, porém, diferente da primeira etapa, como eu falei, na fase 2, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa absorção de água ela vai reiniciar devido ao aumento da plântula. Quando a plântula emerge e conforme essa estrutura vai aumentando, o potencial hídrico ele acaba se desestabilizando. Por quê? Porque tem uma superfície maior, tem mais células agora, então a planta acaba fazendo esse processo novamente, acaba equilibrando a quantidade de água do meio externo e do meio interno. Então esse processo ele é reiniciado, certo? E também ocorre as reservas de nutrientes, que antes não eram utilizadas, mas agora vão começar a ser mobilizadas. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, que tem várias plântulas, né? Uma imagem tem várias plântulas, isso aqui são mudas de melancia, e nessa outra aqui eu não consegui identificar a planta, mas também é uma planta. Pode ver que apesar de serem espécies diferentes,
elas têm essa característica primordial, né? Essa conformação, essa morfologia primordial. Então, como a gente vai descobrir, como a gente vai pensar, de onde é que vai vir essa energia para o crescimento da plântula, tendo em vista que, conforme a estrutura vai ficando mais complexa, é necessário mais energia, certo? E essa energia ela não pode vir apenas do meio externo, apenas da água e dos micro e macronutrientes presentes no solo. De onde é que vem essa energia? E aí é que entra o papel das reservas armazenadas, certo? Então, as principais reservas de nutrientes das sementes, no caso das geospermas, né, como exemplo, em geral, são armazenadas nos cotilédones e no endosperma. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o cotilédone vai ser toda essa parte interna, certo? Vai ser uma parte que vai ocupar bastante espaço, ela é quase o total do embrião. E a partir da mobilização das reservas presentes no cotilédone, que vai ocorrer o crescimento da planta até que ela consiga se tornar autônoma, ou seja, até que ela consiga desenvolver a parte autotrófica, até que ela consiga realizar o processo de fotossíntese, certo? Enquanto ela não conseguir alcançar esse estágio, onde ela consiga converter a energia solar em reservas de energia, ela precisa utilizar essa reserva que ela já tem consigo, certo? Que foi desde a primeira fase, aquela que antes não tinha muita coisa, né? Acabou tendo a turgescência das células e essa área expandiu, permitindo que essa reserva aumentasse e fosse utilizada na fase 3. Quais são esses meios de energia? Basicamente, carboidrato, né, que vai ser o amido, proteínas e lipídios, que vão ser armazenados em organelas especializadas dentro desses tecidos do cotilédone. Aí você se pergunta, como isso vai acontecer? Como é que a planta vai converter essa reserva, por exemplo, de amido ou de proteínas e lipídios em energia para si? Tem uma parte bioquímica complexa por trás disso. Porém, para entender o conteúdo, eu trouxe aqui para vocês apenas um exemplo, que vai ser justamente a parte a questão do amido, que eu vou explicar para vocês. Tudo começa com a alfa-amilase, certo? A alfa-amilase vai ser responsável por hidrolisar as cadeias de amido, ou seja, dos carboidratos presentes no cotilédone. A partir dessa hidrolisação, ela vai produzir oligosacarídeos. Porém, oligosacarídeos ainda são estruturas um pouco complexas para poder transformar em energia. Então, o que é que o processo bioquímico vai fazer? Aí é que vai entrar a beta-amilase, que vai transformar esses oligosacarídeos na maltose, que é um disacarídeo, certo? Então, a partir desses disacarídeos, a maltase vai ser responsável por converter a maltose em glicose, que é o produto final, e aí a planta, no caso a plântula, né, por enquanto, ela vai conseguir transformar essas reservas em energia para si. Aí está a importância de conseguir, de ter conseguido turgescência, de ter conseguido a expansão da fase 2, certo? Esse estabelecimento, esse segura as pontas, entre aspas, até a planta se tornar autotrófica, até ela conseguir realizar a fotossíntese e obter a energia de uma maneira autônoma, certo? Além dos carboidratos, existem os lipídios, que também são fonte de carbono de alta energia, certo? Que são estocadas ou em óleos ou em corpos lipídicos. Esses corpos lipídicos que estão presentes na semente de canola, mostarda, algodão, linho, milho, amendoim, entre outras, contêm lipídios como triacilgliceróis e fosfolipídios e também proteínas, como a oleosinas. Então, com esses carboidratos, esses lipídios, é o que vai sustentar o crescimento da plântula até a sua versão autotrófica, onde ela não vai precisar mais da reserva de energia, certo? Ela vai conseguir a energia através da fotossíntese. Então, pessoal, eu vou encerrar a minha parte por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto até o momento. Vou passar a palavra para a Laura, certo? Que vai ser na parte 2. Espero que vocês tirem proveito tanto dessa parte quanto das partes que estão por vir, e qualquer dúvida estamos à disposição, certo? Então, a seguir, na próxima parte, vocês estarão vendo aí o crescimento e o estabelecimento da plântula. Então, é isso. Eu vejo vocês nos grupos, nos canais de comunicações, e, só reforçando mais uma vez, qualquer dúvida estou à disposição. Não sou eu como professor, e a Ana Laura, que é a outra monitora. Tchau, tchau e obrigado pela atenção.